Oi pessoal, olha, eu quero trazer esse livro aqui, O Capitalismo se Desloca, lá de Laudo Albor, para a nossa conversa. Porque ele fala do capitalismo atual, que é baseado no intangível. Conhecimento. Se produz conhecimento, se utiliza conhecimento. Alguma coisa que ele diz que não é um bem concorrente, não é alguma coisa que se eu passo para você um conhecimento, uma coisa que eu vá perder, diferente de um pedaço de madeira, né? E é uma coisa que é usada na produção, mas cujo estoque não se reduz. Se eu tenho um conhecimento disponível para produzir vacina, quando eu produzo a vacina, eu não perco o conhecimento. O conhecimento é aumentado, né? Quando outros pesquisadores aportam os seus saberes ali, né? Como o conhecimento é uma coisa cujo estoque não se reduz ao ser utilizado, tenta-se de todas as maneiras se ter a propriedade desse conhecimento através de direitos autorais, por exemplo, né? Que querem criar barreiras de acesso das pessoas aos produtos do conhecimento. O Dalbor ele fala da economia pré-capitalista, que é na Terra. Se eu tenho você tinha um proprietário da terra, eu não era o proprietário, então o trabalhador estava em oposição ao proprietário da terra, né? Quem era dono da terra não trabalhava nela, e quem trabalhava na terra não era dono, não tinha dinheiro nunca para comprar a terra. Depois o outro modelo econômico, aí o capitalista que se desenvolveu na indústria, que tinha um dono da indústria, os trabalhadores, é, junto com ele chama de superestrutura, que são os modelos políticos e sociais, os modelos de poder, né, e sociais concernentes à indústria. Então toda a ideia de direitos de propriedade ligados e democracia também, democracia ligada à figura do Estado, né, aquele assegurador dos direitos, garantidor dos direitos de propriedade. E também aquele que vai fazer é, uma redistribuição dos lucros na forma de políticas sociais. E atualmente o capitalismo, por isso que se desloca, ele não está mais na grande indústria. Ainda existe a produção ligada à terra, a produção industrial, as duas são produções de produtos, né, mercadorias, no sentido tradicional, mas hoje você tem produção do software. E não tem mais uma oposição entre o dono da terra e o trabalhador da terra, o dono da indústria, o trabalhador da indústria. Todos nós somos usuários de software, né? Não tem mais as classes sociais não são mais aquele que tem versus aquele que não tem, né? Mas são as corporações que tentam ter a propriedade das patentes de vacinas, dos copyrights de softwares, e os usuários, né? Isso tem um impacto sobre o sistema de poder no mundo, porque você não tem mais um capitalismo, você não tem mais possibilidade dos estados controlarem os fluxos econômicos que ocorrem dentro dos seus países, dentro dos países. Por quê? O Estado está baseado na garantia dos direitos dos seus cidadãos e por isso ele também regula os fluxos econômicos. Acontece que as grandes corporações são transnacionais. Você tem escritórios em vários países onde se produz peças que vão compor um produto material. Você tem escritórios em vários países que vão participar da produção do software. E você tem esses produtores, eles também participam do capital financeiro. Eles compram
Eles colocam os seus papéis em bolsas de valores internacionais, colocam dinheiros em paraísos fiscais, né, para não ter impostos. Então os estados têm muita dificuldade em controlarem o, o, as decisões econômicas feitas por essas corporações. E muitas vezes você vê o Estado sendo comandado pelas corporações, quando o Estado quebra controles do fluxo de moedas, deixando, por exemplo, é, como ocorre no Estado brasileiro, né? O Estado vende papéis de dívida pública para grandes empresas ou pessoas também que têm bastante dinheiro, e o Estado se torna devedor dessas pessoas e começa a reservar parte do dinheiro que ele tem disponível para o pagamento dessas dívidas, né, que ele tem com quem emprestou dinheiro para ele. E isso acaba reduzindo programas sociais, as políticas públicas e sociais do Estado. Né? Então você vê um Estado não mais atuando em favor dos cidadãos, mas atuando em favor das grandes corporações. É interessante se a gente pegar a ideia do Estado do Hobbes. Lembra que para cumprir o fim de todo indivíduo, o interesse primordial de todos os indivíduos, que é sobreviver, eles abrem mão de parte da liberdade deles, que é a liberdade de se protegerem, abrem mão igualmente, todos os homens, na criação do soberano, que é um conjunto de leis que vão que são representadas pelo rei, pelo presidente, né? O Estado, que são um conjunto de leis, vai ter um governante que vai representá-lo, né? E vai atuar conforme as leis que vieram dos homens e que são leis que existem porque os homens eles têm medo de perder a vida e homens também têm medo de perder suas propriedades, né? Aquilo que é deles. Então os homens estão funcionando na lógica do bem como algo concorrente. Alguma coisa que eu tenho é alguma coisa que o outro quer tomar de mim. Alguma coisa que o outro tem é alguma coisa que eu quero tomar dele. Se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma indústria, melhor dizendo, eu tenho uma indústria de calçados e meu vizinho também tem uma indústria de calçados, o quanto eu crescer é o quanto ele não vai crescer. Então eu preciso ganhar os clientes dele. O bem que eu produzo concorre com o bem que ele produz. Repara que tem meu interesse básico em sobreviver e tenho interesses derivados disso, que são interesses meus em manter a minha propriedade. E o Estado garante as propriedades individuais e tenta deixar o mercado correr por conta própria. É lógico que a gente sabe que isso gera desigualdades, né? O Estado tem que intervir. Mas por que eu estou trazendo essa ideia? Para a gente pensar que o Estado moderno está baseado na ideia de bens rivais. Os homens competem uns com os outros porque o que um tem é o que o outro cobiça e vice-versa. Se a possibilidade que é aberta no capitalismo atual de bens não concorrentes por causa do intangível ou do imaterial, tem esses nomes, que é o conhecimento, que é usado na produção, que é produzido, que é alguma coisa que tem potencial de promover o progresso de todo mundo, mas que as grandes corporações tentam dificultar o acesso de todo mundo, né? Porque as grandes corporações então tentam criar escassez, olha, eu vou conter o acesso de todo mundo, então nem todo mundo vai ter acesso, então quer dizer, o acesso ao conhecimento, o acesso das vacinas, por exemplo, é escasso. Então você vai ter que a vacina não vai ser cobrada, a vacina contra o coronavírus, mas outras vacinas, né, ou melhor dizendo, remédios são cobrados.
porque as patentes estão no laboratório. Então, o progresso social é estancado por causa porque as corporações criam dificuldades no acesso, deixam aquele produto, aquela mercadoria escassa. Por isso que as pessoas se interessam em comprá-la. Se ela liberasse o acesso, a mercadoria não seria escassa. É uma escassez artificial. Por quê? Escassez artificial. Porque o bem o bem em si não é concorrencial. Ele não permite que, se uma pessoa tem, a outra não tem. Por quê? Quando uma pessoa tem acesso ao conhecimento, ou uma vacina, se uma pessoa se vacina, não é só ela que se beneficia. O conjunto da sociedade também fica menos doente. Se uma pessoa, um grupo de pessoas ou mais pessoas têm acesso ao conhecimento, muitas também começam a usar um software mais livremente, o conjunto da sociedade se beneficia. Aquele que teria a propriedade daquilo pode não ganhar no primeiro momento, mas ele ganha com o incremento do conhecimento geral e do nível de riqueza geral. Então, a forma de governo que a gente tem para pensar hoje não é baseada, então, na proteção das propriedades individuais, porque isso diz respeito ao Estado moderno e diz respeito ao modo de produção capitalista. Como os estados nacionais estão sendo tendo problemas de enfrentar as grandes corporações, porque elas acessam os indivíduos colocando-os para trabalhar em softwares e os indivíduos não vê mais sentido no seu presidente, né, nos poderes, na soberania ligada ao Estado. Como o modelo político então se aproxima de uma, infelizmente, né, desse lado ruim do poder dos estados que é controlado pelas grandes corporações, acessando os homens, acessando os cidadãos, né, que deixam de ser cidadãos dos estados e passam a ser cidadãos do mercado, né? Até fala que não há mais res pública, mas a coisa é do mercado, como se nós fôssemos cidadãos do mercado. Isso tem um outro lado, que é como estamos lidando com bens não concorrenciais, bens não rivais, como todos estamos lidando com bens comuns, de melhoria comum das nossas vidas, não temos que pensar mais o homem como inimigo do homem. Essa ideia é criada artificialmente, assim como porque a escassez é uma coisa produzida pelas corporações que criam ela atualmente. O homem não é mais inimigo do homem, mas o homem é colaborador. Nós somos colaboradores em termos de conhecimento, até em termos de saúde, em termos todos os aspectos da nossa vida, nós somos colaboradores uns com os outros, né? A ideia do homem inimigo do homem, então, é que sustentou o Estado moderno, que tem a ver com que é uma governança, que é uma superestrutura de uma produção capitalista. Isso deu lugar, isso está sendo substituído, não que isso tudo seja abandonado, mas o que a gente está vendo surgir e ficar hegemônico hoje é o modo de produção ligado ao intangível, à produção do conhecimento e com a utilização do conhecimento. Isso permite que isso quer dizer então que as pessoas são menos concorrentes e mais colaborativas. E apesar de o Estado perder força frente às grandes corporações, e apesar de o capitalismo não ser mais tanto de produção e mais financiarizado, apesar disso, os homens eles colaboram nos mesmos meios digitais que servem ao capitalismo atual. Então, novas formas de colaboração, formas impensáveis de uso do conhecimento humano são possíveis. Já pensou nisso?
Então a gente começa a ver uma possibilidade de sair do mundo do hobbies, né? Da mesma forma como a gente começa a pensar, temos que pensar que a nossa economia atual diz, né, um capitalismo sem capital. Que modelo econômico temos hoje? Difícil, a gente tem que formular isso. Se a economia está ligada ao intangível, também temos que pensar que política deve ser criada. As políticas ligadas aos estados-nação não fazem mais sentido. E nem para as pessoas acreditam mais no poder dos votos delas para esses estados, né? Temos que pensar então uma outra forma de política. Se por um lado as corporações tentam no que elas colocam os homens para serem atomizados socialmente, é, o usuário de aplicativo não encontra mais o outro usuário do aplicativo. Todos somos trabalhadores pelos aplicativos, mas não nos encontramos mais, né? Nós estamos atomizados. Por outro, as nossas possibilidades de encontro, por sermos usuários de aplicativos, mas também de redes sociais, né? Isso faz com que, e não só com pessoas do mesmo país, mas pessoas de todos os países, isso cria uma espécie de cidadania global. E até o livro do Dalmor diz, né, de um New Deal global. Se depois do Se no pós-guerra tínhamos nos Estados Unidos um New Deal, um acordo entre empresas, bancos, sindicatos de trabalhadores, que foi perdido com a emergência do neoliberalismo, hoje nós temos a necessidade de um New Deal global, um acordo global por direitos, né? Nós temos que criar novos direitos. Que direitos podemos inventar? Se você pensar, é, nos entregadores por aplicativo, nos produtores que oferecem seus produtos em aplicativos, e também youtubers, aqueles que produzem coisas e oferecem em aplicativos em outros meios digitais, e também entregadores de produtos físicos, que não estão ligados mais a empregos formais, portanto não entram mais numa situação de classe social em que era do operário, que se contrapunha à do dono da indústria. Não temos mais isso, mas somos todos usuários de aplicativo, né? Qual é o direito que essas pessoas podem reivindicar? Direito que permita que ele não se mate de trabalhar, que permita que ele consiga ter um resguardo quando adoecer, ou quando a mulher tiver um filho, ou quando for velho, né? Esses direitos que garantam esses tipos de seguridade social precisam ser criados. Mas não temos mais empregadores para exigir esses direitos, né? De quem vamos exigir esses direitos? Dos Estados-nação? Ou de um acordo de um órgão internacional? Já que somos usuários de aplicativos que estão para além do Estado-nação, né? Isso tudo tem que ser pensado, tá? Mas uma coisa que eu queria, a ideia que eu estava pensando aqui para esse vídeo é como a política não se baseia mais na ideia do homem inimigo do homem, e o homem que suspende essa guerra
quando cria o Estado que vai protegê-lo, né? O Estado que vai ter o monopólio da violência, digo, monopólio do uso da força, e também isso está ligado à concorrência no capitalismo, né? A luta de classes entre aqueles que não têm e aqueles que têm. Como isso vai sendo superado com a ideia de que os homens são mais colaboradores, do, são mais colaboradores e, portanto, é, o Estado também tem que ser mais colaborador, né? O Estado ele tem que pensar nos direitos desses homens que colaboram entre si. Não só o Estado precisa ter mecanismos nacionais de segurar os freios da especulação financeira, como também eles precisam pensar como funciona esse homem que trabalha, que cria colaboração com homens em todo o seu território, mas também em todo o mundo, quando troca produtos, troca informações, produz coisas juntos, né? Será que esse Estado que está lidando com homens que são transnacionais, será que o Estado também não precisa ser mais transnacional, criar direitos junto com outros Estados? Hum? São coisas para a gente pensar.